Então, no final do Evangelho diz assim: não podeis servir a Deus e a riqueza. A riqueza é o dinheiro em si, né? Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, muitas vezes a nossa busca, eu vejo muito em professores que trabalham 60 horas. Eu já tive colegas que trabalhavam 80 horas. Não me pergunte como se trabalha 80 horas em uma semana. Mesmo que trabalhe manhã, tarde e noite, dá 60, né? E as outras 20, como é que faz? Então, trabalha 80 horas. Será que essa pessoa tem vida? O que ela está querendo juntar? O que ela quer alcançar? E muitas vezes a gente fica nessa luta. Eu tenho que ter tanto serviço, eu tenho que sair de um, entrar no outro, sair de um, entrar no outro. Eu sei que muitas vezes é para pagar as contas, para dar conta da família, que às vezes depende de você, na grande maioria das vezes, né? Mas, e aí? Você trabalha 80 horas. E vamos supor que o seu emocional adoeceu e você não percebeu. O seu corpo está definhando e você não percebeu. E do nada você tem um mal súbito e você morre. Como é que a sua família vai ficar? Você faltou. E aí? Eles vão morrer junto? Tudo vai parar? As contas não vão ser mais pagas? Todo mundo vai ter que fazer alguma coisa. Se forem crianças, algum adulto vai ter que tomar a frente. Se for a mulher que ficou, ela vai ter que tomar decisões. Ela vai ter que partir para a ativa. Vai surgir ali naquele ambiente alguém que vai comprar a sua vida, comprar a sua briga, aquilo que você fez e vai dar sequência naquilo. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente se perde nas nossas próprias escolhas. A gente faz as escolhas erradas. Trabalhar é bom, trabalhar é digno, trabalhar é justo, trabalhar é divino. Mas se matar para trabalhar porque você está querendo juntar dinheiro para viajar, para trocar de carro, para ficar tranquilo, né? E você não está servindo a Deus, você está servindo ao dinheiro. Essa semana que passou, ou foi essa semana, uma leitura do Evangelho falava daquele homem rico que fez uma grande colheita e ele não tinha onde guardar, ele construiu novos celeiros, ele falou para ele mesmo, né? Agora você pode deitar, descansar, porque você já fez, você vai agora só curtir. E Deus fala, louco, né? Hoje mesmo a sua alma será pedida as contas. Então, não é que a gente tenha que ter medo do dia, do amanhã, mas a gente tem que estar preparado, porque isso vai acontecer. Ou Jesus vem antes, ou eu morro. Não tem outra saída. A morte é certeza. Ou Jesus vem, ou eu vou morrer, eu vou me encontrar com ele, eu vou prestar conta do que eu estou fazendo, eu vou prestar conta se eu escolhi servir a Deus ou se eu escolhi servir ao dinheiro. E a nossa vida é praticamente isso. A gente acorda de manhã, muitas vezes agoniado, levanta, toma banho, escova o dente, arruma menino, bota menino para a escola, leva menino, volta para a escola, cuida de menino, vai para casa, almoça, arruma o almoço, de tarde leva menino para outra escola ou deixa na casa de alguém para tomar conta, ou leva para casa de um parente, volta para outro ambiente de trabalho, termina ali a semana, o dia e antes de ir para casa, às vezes já combinou com alguém para pegar o menino para levar para casa para poder dar janta, enquanto você vai para o outro serviço. E aí você chega em casa 10, 11 horas da noite para você começar tudo no outro dia novamente, sem parar um minuto. Sem você ver. A gente tem que aprender a ter confiança em Deus. Eu tô fazendo muito essa reflexão de confiar na providência. Eu não confio na providência divina, eu confio no meu salário. Eu confio naquilo que eu recebo. Eu tenho que confiar na providência divina. Deus me vê, Deus sabe o que eu preciso. Jesus disse que buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Eu não confio nessa palavra, né? Eu não confio. Eu confio buscar primeiro o salário, depois eu vou buscando o reino de Deus paralelo ou então abaixo daquilo que eu estou buscando. Porque uma pessoa que trabalha 60, 80 horas, que hora que ela tem tempo para Deus? E quando eu falo ter tempo de Deus, para Deus, necessariamente não é estar numa pastoral ou fazer algum serviço paroquial, não. Mas você também faz parte
desse tempo quando você se dispõe até falar de Deus para os seus filhos. Que hora você fala de Deus para eles? Que hora que você dá seu testemunho de vida para os seus filhos? Porque às vezes a pessoa trabalha assim de segunda a sexta e tem dias que sábado também tem aula. E aí você, domingo ainda tem uns que bebem, né? Faz churrasco e cuida ali um pouco da casa, se diverte e tal. Segunda-feira começa tudo de novo. Que tempo é que você tem para sua casa? Para cuidar mesmo? Não tem. Então a gente precisa pensar bem que os olhos são a lâmpada da alma, né? Tudo que você vê registra na sua mente, aí acabou. Se você vê muita coisa indecente, aqui e lá você vai lembrar daquilo. Quando você estiver rezando ali, pensando, se você tiver feito um ato de contrição, um arrependimento, aí você está mais orante, você está mais fervoroso, mas na hora que você está ali rezando o terço, ou na Santa Missa, vem aquele pensamento daquilo que você viu ou daquilo que você fez e aquilo te perturba. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Vós não podeis ajuntar tesouros na terra. E a gente está cansado de ver tantos ricos que já morreram e não levaram nada no caixão. Michael Jackson era milionário, não levou nada no caixão. Silvio Santos, milionário, não levou nada no caixão. Gugu, milionário, não levou nada no caixão. Preta Gil, milionária, não levou nada no caixão. A gente não leva nada no caixão, a não ser as nossas boas ações. Só isso que a gente leva. E que a gente vai apresentar a Deus. É como se ele estivesse numa mesa, tivesse duas cadeiras. Ele está sentado na cadeira de daqui e eu vou me sentar na cadeira de lá. E aí ele vai pedir para mim colocar as minhas mãos, né? Aí eu vou estender as minhas mãos. E nas minhas mãos vão ver tudo de bom que eu fiz aqui na terra. E aí? Eu vou apresentar o que para ele? Para quê? O que eu vou apresentar para Jesus? Para Deus? Eu tenho alguma coisa para apresentar para ele de bom que eu fiz? Porque para entrar no reino do céu, eu tenho que ajudar Jesus que está no próximo. E eu não tenho tempo nem para ver a minha família, quanto mais o próximo, um mendigo, alguém da rua. Eu não faço nenhuma caridade, eu não faço boa ação. Meu dinheiro é só meu, quem quiser que trabalhe. Ele, se quiser que lute, né? Tem essa falinha aí que eu ouço, às vezes, os jovens falando. Não, isso aqui é meu, ele, se quiser que lute. E aí? Você vive o evangelho como? As partes que você gosta, você vive. As partes que você não gosta, você rasga. E aí vai ficar faltando um pedaço na sua cruz para você entrar no céu, né? Aí no Catecismo da Igreja Católica diz assim, traduzindo tudo isso para a fé. Quem tem fé consegue não ajuntar tesouro na terra. Quem tem fé. Em quem? Em Deus. A fé é uma virtude pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e o que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Quem é a própria verdade? Jesus. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pelo amor. Está no parágrafo 1814. Então, a fé é uma virtude. Então, para que eu consiga viver o que está no Evangelho, eu tenho que começar a ter fé. E fé não é eu enxergar. Fé é eu acreditar sem ver. Jesus falou há mais de 2000 anos, essas palavras dele ecoam até hoje. As palavras de Jesus mudou o mundo inteiro. E eu fico julgando o Cristo, como os fariseus, né? Não, Jesus, não, pera lá. Eu sei que o senhor falou isso, mas eu ainda não concordo com isso, não. Eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu acho que esse jeito é melhor. Cuidado. Aí tem uma passagem no filme do The Chosen, que Judas fala assim, eu quero te dar um conselho, né? Fala que vai dar um conselho para Jesus. Jesus diz assim, eu não te pedi conselho, Judas. Jesus não nos pediu conselho, meus irmãos. Jesus é Deus, Ele sabe tudo. Foi Ele que criou tudo. Ele sabe tudo. Aí eu me atrevo a dar conselho. Não, Senhor, olha, eu casei, né? Mas infelizmente meu casamento não foi muito bom.
ele não estava preparado, eu não estava preparado, nós nos separamos e agora eu quero casar de novo, mas eu não procuro os meios legais, eu vou morar com a pessoa, mas eu quero ter os mesmos direitos. Não. Jesus foi bem claro. Quem se uniu a uma mulher, se separar dela e ficar com outra, comete adultério. Ponto final. Não tem meio termo. Só que nós queremos dar dicas para Deus de como é que Ele tem que conduzir o mundo. A gente quer sempre colocar as letrinhas miúdas, né? A letra é legível, tá escrito aqui: você não pode servir a Deus e o dinheiro, mas aí eu vou escrever lá pequenininho. Mas você pode buscar o dinheiro, ter muito dinheiro é pecado? Não, então vamos procurar o dinheiro, porque ter muito dinheiro, Deus não diz que é pecado, realmente. Mas Ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Ter dinheiro não é pecado, mas é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Para o homem nada é possível, mas para Deus tudo é possível, né? Para Deus nada é impossível. E aí você vai fazendo as suas reflexões, os seus pensamentos de acordo com aquilo que você está vendo. Só que você corre um risco de fazer uma ideia errada e atrapalhar a vida dos outros com a sua ideia errada. E hoje em dia a internet está cheia de coisa assim. A pessoa até fala bonito, mas aí fala de um Deus que não existe. Aí fala de um Cristo inventado por eles para poder sanar aquilo que ele guarda. Não, a gente não obriga. Tudo pode. Não, o importante é você ter Deus, mas você pode ir para qualquer uma igreja, né? A gente vai dizendo essas coisas para o nosso coração mesmo aquietar. Porque da minha família tem um monte de gente que não é católico, tem gente de todo jeito. Então, para que eu pense assim, não, eles também vão para o céu, então eu digo, não, eles podem ficar onde eles estão, porque eles são pessoas boas, eles fazem o bem, e Deus está em todos os lugares. Esse é o risco que corremos quando a gente quer dar conselho a Deus daquilo que você imagina seja certo ou não. Daquilo que você criou como convicção. Não, isso aqui é errado, isso aqui é certo, né? Então, meus irmãos, sejamos coerentes com o Evangelho. Coerentes mesmo. Dentro do nosso ambiente escolar, sejamos coerentes com o Evangelho. Então, para finalizar, eu vou fazer umas perguntas. Como está a sua autoconsciência? Como está a sua autoconfiança? Como está o seu autocontrole? Como está a sua motivação, a sua empatia, a sua aptidão social? Você gosta de conviver com pessoas? Qual é o seu limite? O que te descontrola emocionalmente? Porque as emoções são as únicas coisas que permeiam a nossa mente, né? As emoções estão aqui no nosso cérebro o tempo todo e é com elas que a gente lida. Na hora que a gente tá zangado, na hora que a gente tá feliz, na hora que a gente tá triste, na hora que a gente tá ansioso, na hora que a gente tá meio para baixo, deprê, né? São as emoções. Então a nossa confiança está em quem? Quem é que comanda a sua autoconsciência? Quem é que comanda a sua autoconfiança? Quem é que comanda o seu controle? Quem é que comanda a sua motivação, a sua empatia, a sua aptidão social, a sua convivência com os outros, os seus limites, o seu controle emocional ou descontrole? Quem é que comanda? Tem alguém que comanda. São os vídeos que você passa o dia todo vendo? Ou é a palavra de Deus que te controla? E quando a gente baseia a nossa vida na palavra de Deus, geralmente a gente acerta. Então, meus irmãos, sejamos como Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela esteve sempre do lado de Jesus. Ela sempre se mostrou ali escrava mesmo de Deus. Ela cuidou do filho dela, ela foi com ele até a cruz. Ela chorou, mas ela esperou, porque ela sabia que Jesus não ia ficar na cruz. De todos os discípulos, as mulheres que caminhavam com ele, Nossa Senhora era a única que sabia que o filho dela não ia parar ali. Ela sabia, porque ela confiava. E como ela carregou ele 9 meses, como ela cresceu com ele, ela viu ele de 1 aninho até completar 30 anos, gente, é muito tempo. Levando em consideração que o ano tem 365 dias e um dia tem 24 horas, foi muito tempo ela assistindo e vendo quem era Jesus. Ela sabia, já que ela guardava tudo no coração dela aqui, né? Que é a imagem do coração, do Sagrado Coração de Maria. Ela guardava tudo no coração dela. E isso não quer dizer que ela não tenha sofrido, que ela não tenha passado
as dificuldades que um ser humano passa, mesmo ela sabendo que ela era escolhida de Deus, mas ela obedeceu a Deus em tudo. E com certeza Nossa Senhora não procurou a riqueza em primeiro lugar. Com certeza não. Ela viveu a pobreza, ela viveu o desapego, porque ela sabe que a maior riqueza era o céu. Então, eu sei que essa terra aqui vai acabar. Todo mundo sabe que a morte é a coisa mais verdadeira que existe. Eu sei disso. E por que eu não confio que existe um mundo onde Deus me espera? Por que eu não confio? Por que eu sou desconfiada? Por que eu não creio? Então, meus irmãos, a gente tem que levar essa verdade para os nossos alunos. Mesmo que eu não diga com todas as palavras, eles têm que sentir no meu respirar que eu respiro a fé. No meu respirar que eu confio em Deus, que eu acredito, que eu rogo. Tire uns minutinhos no seu dia a dia e reze por aqueles alunos, reze por aquela sala de aula, reze pela família daqueles alunos. Comece a fazer a sua parte, porque Jesus disse que quem pedir vai ou ser ouvido. E aí você pede, você clama. Eles precisam de pessoas que rezem por eles, não é só que vá lá, dê aula e vai embora, não. E eu peço sempre isso, na missa, nas orações, que Deus olhe pelos alunos. Eles são as crianças, os adolescentes e os jovens, eles são as partes mais frágeis. Não somos nós adultos, são eles. E a gente vai arcar com as nossas escolhas erradas e a forma como a gente julgou, né? Nós vamos arcar com isso. Então, fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus, fiquem em paz. Não desistam do caminho, não desistam da igreja, não desistam dos sacramentos, não desistam de confiar em Jesus e não ajudem dinheiro aqui na terra, porque o dinheiro acaba. Mas quando Jesus pedir, Deus, nosso Pai, pedir para você estender as mãos, o que é que vai estar nelas quando você chegar lá no céu? Quando eu chegar lá no céu, o que é que vai estar nas minhas mãos? Então, façamos a nossa reflexão e confiemos em Nossa Senhora. Ela vai nos ajudar a chegar até a passar pela cruz e chegar à nossa ressurreição. Só Nossa Senhora pode. Ela pode. Confiemos nisso. Então, um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Fiquem com Deus.